Trabalhei apenas 1 hora, mas o que importa é eu ir e fazer o que der para fazer, porque na plantação qualquer quadrado que você capinar dá para plantar. Eu fui, já era 5 horas da tarde, trabalhei até 6 horas, mas fiquei feliz assim mesmo porque consegui trabalhar pelo menos esse tempo. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Versículo 2, reparte com 7 ou até com 8, porque não sabe que mal virá sobre a terra. Aqui ele está dizendo que você deve dividir o que você tem com os outros, para que depois você possa colher da semeadura que você fez. Semeadura aí nesse caso é tudo que você tem, que você pode dividir com o próximo, porque se vier algum mal sobre a terra, você tem com quem contar. Eclesiastes 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeia. O que olha para as nuvens nunca colherá. O que ele está dizendo é que aquele que fica olhando pelo que talvez não aconteça, não consegue alcançar nem milagre nem graça. E da mesma forma que a gente, como agricultora, a gente não fica olhando se o sol está quente, se a terra está dura, para semear. A gente semeia esperando que a chuva venha. É a mesma coisa que eu estou fazendo, preparando a terra para plantar em março, porque no meu pensamento eu penso que vai chover em março e que vai dar chuva suficiente para fazer com que o meu feijão e o meu amendoim produza e tudo que eu plantar produza. Ainda em Eclesiastes capítulo 11, no versículo 6. Pela manhã semeie a sua semente e de tarde não retire sua mão, porque você não sabe se é esta ou se é aquela que prosperará. Nesse caso, o pregador está dizendo que a gente deve semear e não cessar de trabalhar, não cessar de fazer o bem. Voltando à semeadura para a questão da nossa vida, não cessar de fazer o bem, não cessar de produzir bons frutos, não cessar de ser boa árvore que só dá fruto bom, não parar de fazer o que é certo para poder colher. Em Provérbio capítulo 6, do versículo 6, observa a formiga, o preguiçoso, olha para os seus caminhos e seja sábio, a qual ela não tendo chefe, nem oficial, nem dominador, ela prepara no verão o seu pão e na colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Até quando vai se levantará do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. Assim vai te surpreender a pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um homem armado. Aqui o pregador está dizendo que quando a pessoa não tem coragem para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa na vida, ele vai ficar largado numa cama ou num sofá ou de boa na lagoa, tranquilo, sem fazer o que deve fazer. E aí, no final, ele não vai ter provisão para a casa dele, porque Deus é o provedor, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Quando eu digo fazer a nossa parte para prover o que precisa no nosso lar, eu não estou dizendo para virar escravo do trabalho. Eu estou dizendo que a gente tem que trabalhar para ter o mantimento. Mas a gente tem família, a gente tem o nosso próximo, a gente tem testemunho para dar, porque Deus fez muita coisa na nossa vida e a gente deve contar para o outro. E a gente só vai contar para o outro quando a gente estiver em comunidade. Então tem muita coisa na nossa vida que a gente deve fazer. Então a gente não pode se resumir, se limitar a simplesmente trabalhar para ter mais. Quando a sua família fica sem você, quando você deixa as pessoas que você ama. E isso de você não aproveitar as pessoas que você ama não é legal. A vida é curta demais. O dia de amanhã não pertence a nós. Recolher uma pessoa que a gente ama e a gente não aproveitou ele o máximo aqui. Então, por favor, curta as pessoas que você ama, esteja perto da sua família. Não perca um momento de lazer porque você tem que trabalhar. Não perca uma conversa com sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, porque você tem que trabalhar. Você deve comer do seu próprio suor.
Você deve trabalhar para ter o seu alimento, mas você deve se lembrar que tem pessoas que dependem de você, depende de um abraço, depende de um carinho, de uma atenção, principalmente vocês pais. Os filhos são de vocês. Eu falo isso por experiência própria, que da minha vida eu passei muito tempo trabalhando, e hoje eu dou mais valor a estar com as pessoas que eu amo. Eu dou mais valor justamente porque eu perdi alguém que eu amava muito e entendi que Deus é Deus e Ele faz, e a gente tem que entender e aceitar. Eu sou grata ao Senhor pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha família, por tudo que eu tenho. Mas hoje eu penso 2 vezes se eu vou mesmo ficar lá enfiando a cara lá no trabalho. Gosto de plantar, gosto de colher. Isso que eu estou fazendo aí é um prazer. Eu gosto muito mesmo de estar na roça. Mas eu não abro mão de estar com as pessoas que eu amo. Não abro mão. Pais, entende uma coisa. Você também tem o que aprender com seus filhos. Você também tem o que aprender com quem está por perto de você. Ontem eu aprendi com um dos meus filhos que eu devo também cuidar da casa e manter a casa organizada. É algo que é importante para a minha vida, que eu não posso fazer uma coisa e deixar de lado outra. Então é por esse motivo que às vezes vocês vão ver vídeo meu gravado com 1 hora de trabalho só, com 2 horas de trabalho, com meia hora, não importa. Mas o que eu quero é fazer o que é certo. Eu quero pegar as críticas que vêm até a mim e usar elas como crítica construtiva. E nesse caso foi muito bom para mim, porque aí hoje eu pude levantar, cuidar da minha casa primeiro para depois ir para a roça. Então, por esse motivo que vai haver muitos tempos em que eu vou trabalhar pouco tempo na roça e está tudo bem. Muitas críticas na minha vida eu estou pegando e construindo. A minha vizinha, por um exemplo, ela é de manter o quintal dela todo limpo e queixando que eu deixo de cuidar do beco meu aqui. Tá certinha, não tá errada não. E graças a Deus eu consegui. O beco tá sem mato, não tá cheio de mato. Em nome de Jesus, nesse mês de março eu quero plantar uma hortinha na extrema das minhas 2 vizinhas, de um lado e do outro, para mim e para elas. E eu creio que em nome de Jesus vai dar certo, eu vou cuidar, vai produzir bastante verdura para nós. Então, às vezes, as pessoas que estão ao seu lado, elas vão te acrescentar. Observa um pouco mais para que você ensine elas e também aprenda. Em Gênesis 26, no versículo 12, fala que semeou aquela mesma terra e colheu naquele mesmo local 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus! É essa fé que a gente tem. Quando a gente planta uma semente na terra, a gente espera que ela produza 30, 60 e até 100 vezes mais. E quando a gente faz o bem para o outro, a gente semeia coisa boa, a gente espera colher 30, 60 até 100 vezes mais. Não é só por causa que o ser humano vai retribuir a gente, mas porque Deus vai nos abençoar. E também o ser humano também, porque Deus usa pessoas para nos abençoar quando a gente abençoa. Em Gênesis 26, conta que Jacó, filho de Isaac, ele queria se casar com a filha do tio dele, chamada Labão. E para ele ter uma das filhas, ele teve que casar com a outra. E ele trabalhou 14 anos para se casar com essas mulheres. E depois que ele se casou, ele ainda continuou trabalhando e prosperando cada vez mais, porque o trabalho edifica a gente. Vários relatos na Bíblia sobre pessoas que trabalhavam. Tem lá sobre o Ruth, que casou, perdeu o marido e foi cuidar da sogra dela. E ela ia colher espiga lá, aonde os homens estavam juntando as espigas para guardar no celeiro. Todas as espigas que caíam, as mulheres tinham o direito de pegar. E ela ia lá, pegava e trazia para sustentar a sogra dela, para que ela comesse também. Toda pessoa que trabalha, ela vai ser próspera, vai ter bonança na vida dela.
Salmos 128, versos 2. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Provérbio 12, versículo 11. O que lavra a sua terra fartará de pão, mas o que segue o preguiçoso, alto de juízo. Vamos falar um pouco sobre a sabedoria. Provérbio capítulo 1, no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, ter temor do Senhor é o princípio de uma pessoa sábia e inteligente. Provérbio capítulo 1, versículo 20. A suprema sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Em Provérbio capítulo 2, no versículo 3. Para fazeres teu ouvido atento à sabedoria, se inclinares o teu coração ao entendimento, se você clamar por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata você buscar e como tesouro escondido você esquadrinhar a sabedoria, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor é o que dá a sabedoria, da sua boca que sai o conhecimento e o entendimento. No capítulo 3 de Provérbio fala sobre os conselhos da sabedoria. A sabedoria dizendo: filho meu, não te esqueças da minha lei, os meus mandamentos em teu coração, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Não se desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao seu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, a benignidade e a fidelidade. Achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estrie no teu próprio entendimento. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que produz conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigo de prata, e maior o seu lucro que ouro mais fino. A sabedoria é mais importante do que qualquer bem material, do que qualquer coisa que você almeja aqui na terra. Ter a sabedoria é melhor. É mais preciosa do que o rubi, e tudo o que mais possa desejar não é parado a ela. Vida longa está na sua mão direita e na esquerda riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são como delícias e toda a sua vereda de paz. É a árvore da vida para os comem e são bem-aventurados todos os que a retêm. Todos que têm a sabedoria são bem-aventurados. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma e enfeite para o teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não pesará. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você tem sabedoria, busca a sabedoria da parte do Senhor, para que você possa dormir sono tranquilo, viver bem, ser feliz aqui nessa terra. Não tema o mal repentino, nem a ruína dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Guardarás os teus pés de serem presos. Não de fazer o bem a quem necessite, estando em condições de fazê-lo. Não diga ao teu próximo: vai e volte amanhã que eu vou te dar. Será você tem isso contigo. Se você tem isso contigo, deve doar para a pessoa na hora que a pessoa precisa. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo. Não contenda com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenha inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos caminhos dos homens violentos. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com o sincero está a comunhão do Senhor. Em 2 Reis, no capítulo 3, no versículo 5.
E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Versículo 6. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou comigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Ele estava falando de si mesmo. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino, não sei como sair nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração hendido para julgar o teu povo, para que prudentemente e discernidamente o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de mão pedisse isso. E disse Deus: porquanto você pediu sabedoria, eu te acrescentarei muitos dias. Você não pediu riqueza, mas eu vou acrescentar para você riqueza. Você não pediu que eu te livrasse dos teus inimigos, mas isso farei. Porque você pediu entendimento e discernimento. Eis que fiz segundo a tua palavra, eis que coração tão sábio e entendido, que antes não houve e depois de ti não levantará. E também até o que não pediste, eu te acrescentarei riqueza como glória, de modo que não haverá entre os reis por todos os seus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. E acordou Salomão e percebeu que era um sonho. Então Salomão pediu a Deus sabedoria para poder julgar aquele povo. E ele, o homem mais sábio do mundo, em Tiago, capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejas perfeito, completo, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto a ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Aqui nesse versículo em Tiago, nesses versículos está dizendo que quando a gente pede algo para Deus, a gente deve crer que isso vai acontecer. Principalmente quando a gente pede coisas espirituais. A sabedoria é algo que a gente tendo a sabedoria é fácil lidar com todos os problemas diários. Então, se você pedir sabedoria para Deus, e eu peço agora em nome de Jesus, para mim, para você, sabedoria, que Deus nos dê sabedoria e que nós creiamos que isso realmente vai acontecer na nossa vida. E eu peço ao Senhor também um pouco mais, que a gente produza fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança, a paciência, o domínio próprio, que é realmente a temperança. E que em nome de Jesus a nossa fé seja suficiente para entender e receber da parte do Senhor a sabedoria, vindo da parte de Deus. Sabedoria para lidar com os problemas diários, sabedoria para vencer os dardos inflamados do maligno, sabedoria para poder controlar as falas que saem da nossa boca, sabedoria para andar em comunidade, porque a gente, para estar perto do ser humano, precisa de sabedoria. Sabedoria ao falar, sabedoria ao ouvir, sabedoria para enxergar, porque a gente tem que tomar cuidado com nossos membros, porque somos o corpo e templo do Espírito Santo.
fala que se o olho esquerdo faz pecar, arranca e joga fora. Se a mão esquerda faz pecar, arranca e joga fora. O que ele está dizendo é que é melhor que você chegue no céu com um dos seus membros faltando do que vá ao inferno com todo o seu corpo. Ele está dizendo que você tem que tomar cuidado com o que vê, que tomar cuidado com o que ouve, que você tem que tomar cuidado com o que você tem que tomar cuidado com o que você pega, onde você põe seu pé. Tem que tomar cuidado com o corpo que é o do Espírito Santo. É disso que ele está dizendo. Então, busque entendimento da parte do Senhor, que você consiga viver uma vida melhor e ser feliz. Às vezes, Deus dá a sabedoria, Deus dá o entendimento, dá a paciência, e a gente não consegue enxergar, porque as tribulações momentâneas que a gente está passando, com que a gente não compreende o agir de Deus na nossa vida. Eu sei que você deve ter testemunho para contar por aí, de toda a obra que Deus fez na sua vida, assim como eu tenho muito a contar, porque Deus tem sido maravilhoso na vida e Ele tem feito por mim muito mais do que eu mereço. Então eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos pensamentos. Que o Senhor seja conosco em todos os lugares que a gente for. Que o Senhor seja conosco em qualquer momento ruim que a gente estiver passando. Que a paz esteja em nosso coração. Que o amor de Deus esteja em nosso coração. Que a alegria de dentro para fora em nosso coração. Que a gente seja feliz fazendo o que agrada a Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus seja a nossa prioridade. Que Jesus sempre. Que o Espírito Santo seja o condutor das nossas vidas. Que Deus guarde a nossa casa, a nossa família e toda a nossa parentela. Que Deus ajude a humanidade a grandeza que Ele é, o tamanho do poder que Ele tem. E que Jesus veio para nos salvar justamente para a comunhão com o Senhor. Receba a comunhão que Deus te deu, através de Jesus. Pela fé, creia que tudo pode acontecer na vida. Se você precisa de uma cura, se você precisa de um milagre, se você precisa você precisa ter um sonho, se você precisa realizar um sonho, se você precisa ser feliz de alguma forma e não está conseguindo, clame-aos com fé e Ele te dará o que você precisa. Creia em nome de Jesus. Hebreus capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Não deixe que a nossa fé oscile. Não deixe que a gente entre em desconfiança, que a gente deixe de crer em Ti. Aumenta a nossa fé para que a gente creia no Pai, no Filho e no Espírito Santo e que a gente entenda a Tua grandeza. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Seja feita a Tua vontade agora e para todos sempre. Amém. Toda honra e toda glória seja dada a Ti agora e para sempre. Amém. Foi por amor que